Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui tentando gravar um vídeo para vocês. No caso aqui é para o nono ano, certo? Eu escolhi aqui uns conteúdos que foram, se eu não me engano, no capítulo um, 2 e 3. A primeira parte que eu queria que vocês analisassem é essa parte da situação da Europa, por exemplo, especificamente a Alemanha. Quando a Alemanha começou a se industrializar, começou a crescer, a ser um país muito poderoso, muito forte, o rei Guilherme, o Kaiser, né, o Kaiser Guilherme I, ele fez o convite a um cara muito importante para tomar a frente, para ser o chanceler da Alemanha, né? Foi o Otto von Bismarck, certo? Era aquele cara lá que eu até comentei com vocês, que fez com que a Alemanha se tornasse uma grande potência, porque ele recebeu do Kaiser alemão, né, a carta branca para poder fazer os investimentos necessários em todas as áreas que a Alemanha estava precisando. Segundo ele, as duas áreas mais importantes seria a parte bélica e a parte educacional, né? É uma coisa muito importante. E outra parte também importante era a questão da economia. O rei estava mais preocupado com a economia, mas ele disse que existia duas partes básicas, que era a educação e a parte de armas, né? Porque ele queria que a Alemanha se preparasse para se defender de possíveis países que pudessem desenvolver alguma inveja, alguma coisa assim, né, sobre a questão da Alemanha se tornar uma grande potência, porque o Otto von Bismarck ele já tinha tanta certeza da capacidade dele mesmo, né, que ele sabia que um dia poderia se desenvolver uma certa rixa, né, entre os países europeus por conta da Alemanha estar se tornando uma potência muito poderosa. Aí, gente, tem outro ponto também que é importante que vocês devem analisar, sendo que esse daqui é na página 15, certo? Você vai analisar aí sobre o chanceler alemão Otto von Bismarck. Sim, gente, continuando aqui. O outro ponto importante que vocês devem analisar está aqui na página 16. É sobre as Tríplice Aliança, né? No caso, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, todo mundo sabe, né, que foi formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Em seguida, a Inglaterra, por conta de ficar pensando que poderia ficar para trás nessa questão de se houvesse uma guerra, né, poderia a Inglaterra sofrer algum dano, né, material, territorial, então ela se equipou logo, né, ela tentou fazer outro bloco que seria um bloco rival ao bloco da Tríplice Aliança, porque a Alemanha, além dela estar crescendo financeiramente, economicamente no caso, né, estava crescendo belicamente e agora estava sim fazendo acordos com outros países para poder assegurar o seu poder. E a Inglaterra não poderia ficar para trás sobre isso. Aí ela criou um bloco também, que foi a Tríplice Entente, né, que foi formada pela Inglaterra, pela Rússia e pela França. Certo? Vocês vão conferir isso daí lá na página 16. Gente, essa conferência de Berlim foi uma forma que Otto von Bismarck encontrou para poder mostrar para a Inglaterra que ele não queria guerra com ninguém, né? Ele, pelo contrário, esse crescimento econômico da Alemanha era um crescimento que iria trazer benefícios não somente para a Alemanha, mas para a Europa inteira. Então, ele convidou até a França e a Inglaterra para participar da Conferência de Berlim, que lá foi debatidos muitos assuntos importantes, inclusive a partilha de países africanos e asiáticos, né? A partilha desses países que seriam futuramente colonizados por esses países europeus. Sim, gente. Vindo aqui para a página 29, você vai ver aqui que a Rússia, ela, no começo do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, a Rússia ela tinha 85% da sua população vivia no campo. A maioria desses trabalhadores, gente, eles trabalhavam nas grandes propriedades, né? Aquelas propriedades rurais extensas, fazendo essas coisas. Eles viviam na pobreza, sujeito a doença e fome, os coitados. Já nas fábricas que começaram a ser instaladas no país nessa época, né? Os operários e suas famílias ganhavam um salário miserável mesmo. Os caras ganhavam, não davam nem para comer. Não tinha nenhum direito social, eles enfrentavam longas jornadas de trabalho, ou seja, trabalhava de 6 da manhã até 7 8 horas, 10 horas da noite, não tinha descanso, não tinha nenhuma proteção, eles se alimentavam mal, moravam em péssimas moradias, então estava um clima propício
para que houvesse uma revolução na Rússia, né? Isso foi a Revolução Russa, né, em 1917. E enquanto o povo sofria com isso, a Rússia estava onde? Numa guerra, né? Fazendo uma guerra. Nessa época, gente, existia um cara que era o czar, né? Nicolau II, né? Foi esse Nicolau II que deu o primeiro pontapé para iniciar o processo de industrialização na Rússia, né? Mas mesmo assim não teve muito sucesso, né? A Rússia estava atolada numa crise muito grande, certo, gente? Então, essa Revolução Russa, gente, ela veio transformar a Rússia de uma forma muito rápida, né? Transformou a Rússia num país socialista, né? Teve uma guerra civil muito grande, certo? Gente, vocês vão pular lá para a página 38, né? Aí vocês vão ver aqui a construção do socialismo. Quem deu esse golpe, vamos dizer assim, né? Quem fez essa revolução na Rússia foi Lenin, né? Joseph Lenin, Stalin e Trotsky, né? E esses três homens foram fundamentais para que acontecesse, né? Isso. Só que pouco tempo depois a Rússia ela vai ser dominada praticamente por Stalin, né? Que é o pior dos três, né? Desses três homens que fizeram a Revolução Russa, o Stalin era o pior. E foi ele que ficou décadas e décadas governando a Rússia com uma ditadura muito pesada, muito perseguidor, né, gente? Então, gente, eles, a partir de 1920, né, Stalin e o Partido Comunista definiram que a construção do socialismo, gente, no país exigia acabar com a propriedade camponesa da terra e industrializar o país, né, fazer com que o país se tornasse um país a nível europeu, né? Os russos, para a industrialização, viriam, no caso, gente, o povo russo, eles viviam de exportação, né? De alimentos e de impostos cobrados dos camponeses. O governo ele vivia praticamente disso, né? A formação de fazendas coletivas e a industrialização fazia parte de um plano que foi anunciado por Stalin. Desculpa, gente. Logo em seguida, Stalin ele vai para tornar a Rússia um país a nível europeu, industrializado no caso, né? Ele vai criar um plano que é chamado Plano Quinquenal. Esse plano, gente, ele foi anunciado em 1929, né? 1929. Era com a cola de, olha aqui, essa parte aqui que eu marquei aqui para vocês, ó. Com a coletivização do campo, as terras dos camponeses foram tomadas à força. Quem resistisse era mandado para as regiões geladas da Sibéria ou fuzilados. Cerca de 100 milhões de camponeses passaram a viver em Sovkovs, né? O nome horrível. Fazendas soviéticas em russo. Meu Deus. Embora estas últimas fossem consideradas cooperativas de agricultores, na prática todas eram fazendas do Estado. No caso, esse plano quinquenal, bem no cantinho aqui, eu tenho aqui uma explicação melhor. Era um instrumento de planejamento econômico definido pelo governo russo com métodos de industrialização e produção agrícola para um prazo de 5 anos. Cada 5 anos eles faziam um balanço para saber o que foi feito, o que precisa ser feito, né? Você viu aqui, gente, o detalhe? Ó, com a coletivização do campo, as terras dos camponeses foram tomadas à força. Isso é o comunismo no mundo, viu, gente? O comunismo segundo Stalin. Quem resistisse era fuzilado ou então mandado para a região bem gelada na Sibéria, gente. A Sibéria dá 70 graus negativos, gente. Às vezes a gente aí com 16 graus, a gente tá com frio, né? Um ar-condicionado 16 graus, numa sala de aula a gente fica com frio, dependendo da quantidade de pessoas. Agora, 16 graus positivo, agora imagina 70 graus, 40 graus negativo. Lá normal é 40 graus negativo, mas chegou a ter até 70 graus negativo lá. É uma região muito fria. E Lenin fazia isso com o povo, né? Carrasco esse homem, viu? Gente, aí você já muda de capítulo, você já vai aqui para a página 95 e você vai chegar aqui nesse lado aqui, ó, que é construindo a República, no caso a República Brasileira. No dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, pondo fim ao regime imperial. Gente, a partir desse momento nasce a oligarquia. Sabe o que é oligarquia?
Olha aqui, ó, no pontinho, grupo de pessoas que domina a política ou a economia de uma determinada região, município, estado ou país. No caso aqui no Brasil ficou somente 39 anos. Esses caras que ficaram no poder durante todo esse tempo, a partir de 1891, né? O golpe foi em 1889. Só que a fundação da República foi em 1891 até 1930, quando Getúlio Vargas põe fim nessas oligarquias, né? Porque Getúlio Vargas é eleito a partir de outras famílias que são lá do Rio Grande do Sul. Mas durante todo esse período de 39 anos, a República Velha Brasileira ela vai ser governada por uma oligarquia, que é um grupo de pessoas, né? Uma família ou famílias, basicamente formado por pessoas de São Paulo e Minas Gerais. Eram os dois estados mais poderosos, gente, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo porque era o estado mais industrializado, que tinha mais... Eu não vou nem dizer industrializado, até volto aqui a minha palavra. Industrializado ele só vai começar a ser a partir de 1930. Tinha poucas indústrias, só que as indústrias não tinham tanta expressividade como elas passaram a ter a partir de 1930, porque Getúlio Vargas foi que passou a olhar para os industriais, vendo essas pessoas como pessoas importantes para a economia do país. O estado de São Paulo era o estado mais poderoso, porque tinha muita plantação de café, tinha muitos cafeicultores que representavam ali aproximadamente 50, 60 ou até 70% da economia do Brasil. E o restante ficava distribuído aí, a maior parte em Minas Gerais e o restinho que sobrava nos outros estados. Então os dois estados mais poderosos eram São Paulo e Minas Gerais. Talvez eles detessem, talvez aí uns 90%, 80, 90% de toda a economia do país, né? De toda a renda do país. Gente, outro ponto que você vai olhar na página 47, o coronelismo e as oligarquias. As oligarquias, que eu já falei que é um grupo de pessoas que predominam, esses oligarcas, gente, eles são políticos ligados ao poder, eles são também ligados aos coronéis. Os coronéis, muitos deles que não eram políticos, mas eles faziam toda a base de sustentação da política, principalmente aqui no Nordeste. Eles quase que obrigavam as pessoas a votar nos candidatos que eles escolhiam, né? Cada cidade tinha um ou dois coronéis que mandavam naquela região, entendeu? E as pessoas o voto não era um voto escondido, né? O voto secreto como é hoje, era um voto mesmo na mesa, a pessoa vinha e colocava um nome, né? Somente homens votavam a partir de 22 anos, que fossem alfabetizados, que não fossem negros, que não fossem soldados, que não fossem religiosos, no caso padres, né? Essas pessoas assim. Então era uma coisa incrível, gente. Era muito interessante essa questão da influência do coronelismo sobre o voto. Como o voto era uma coisa dominada pelos coronéis, a gente chama de voto de cabresto. Nessa época era chamado voto de cabresto, certo? Você tem que observar muito essa parte aí, tá bom? Outro ponto que vocês têm que olhar, e aí na página 52, ó, a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina, gente? Já no começo do século XX, no final do século XIX, início do século XX, né, cientistas europeus descobriram a existência de vírus e bactérias. Durante a gestão de Pereira Passa aqui no Rio de Janeiro, o médico Oswaldo Cruz ele foi convocado, né, para livrar o Rio de Janeiro de várias doenças que estava tendo, né, por conta de sujeira, ratos, baratas, a proliferação de vários insetos. Ele foi convocado a eliminar os ratos, mosquitos que existiam em toda a região para evitar de ter várias doenças, né? E malária, febre amarela, varíola, né? A varíola foi uma doença muito combatida aqui, inclusive ele inventou uma vacina, né? E desencadeou um descontentamento da sociedade, porque o povo não queria essa vacina, o povo queria era comida, o povo estava passando fome. O Pereira Passa ele fez uma reforma gigantesca no Rio de Janeiro e destruiu os prédios que eram invadidos por pessoas que viviam nas ruas. Então essas pessoas que moravam nesses prédios foram afastadas para as favelas, né? Fundaram as favelas. Lá nessa região que hoje a gente chama de favelas, as pessoas se alimentavam, gente, na plantação de favas, né? Plantando favas, e por isso eles eram chamados de favelados. Sim, gente, eu dei só uma pausazinha aqui, vamos continuar com o negócio aqui que eu comecei e não tinha terminado. Sim, gente, então esse período ficou conhecido como revolta da vacina. A população não queria ser vacinada, a população queria era comida, moradia e tal, né? Outro ponto, gente, eu vou passar aqui direto, não vou dar nem pausa, é a Guerra de Canudos, gente.
você vai lá para a página 54 e você vai analisar a Guerra de Canudos. Gente, o massacre de Canudos é uma história muito, muito interessante, ao mesmo tempo triste, né, que conta a história de várias pessoas que viviam sendo, não vou nem dizer escravizadas não, né, semi-escravizadas, trabalhando por salários baixíssimos, sendo manipuladas, sendo humilhadas por vários fazendeiros. E Antônio Conselheiro, que era um pedagogo, uma pessoa de uma classe média, um homem muito esclarecido, católico, né? Ele passou pelos interiores do Nordeste pregando o evangelho católico, dizendo que o povo tinha que se livrar da república que estava sendo implantada no Brasil. Ele, segundo ele, ela tinha tomado o poder do imperador, né? O direito do imperador tinha de governar. Ele começou a pregar isso em cima dessa questão política e também em cima da questão religiosa, falando do messianismo, que futuramente o sertão iria virar praia, a praia ia virar sertão. Então, quem está no sertão ia ser abençoado por Deus, porque até o pó da terra iria virar fubá, que é alimento básico na época, né, para eles. Então, Antônio Conselheiro, gente, ele conseguiu levar muita gente para essa região chamada Canudos. E lá, depois, o governo, por denúncias de coronéis e várias outras pessoas, Canudos foi totalmente destruída, certo? Então, eu quero que vocês estudem, examinem tudo isso aí que eu falei, e que Deus abençoe, que vocês tirem uma ótima nota. Comenta aí, gente, no vídeo, se inscreve no canal, dá uma curtidazinha, ajuda a gente aí, tá bom? Valeu!